Irmãos, nós vamos continuar a nossa meditação no plano divino através dos séculos, conforme a gente já tem estudado já desde o início do ano. E nós estamos estudando aqui vou usar a canetinha que o André trouxe para mim aqui, né, André? Nós estamos estudando aqui a dispensação da lei, ou Israel. A gente vem desde o início, desde a terra original, a terra restaurada, caótica, restaurada, e depois as dispensações, quando Deus, a partir daqui da inocência, passa a tratar com o ser humano. E a gente vê que todas as dispensações, Deus dá uma proposta faz uma aliança com o homem, dá leis, uma proposta que ele obedeça ao Senhor, e em todas elas a gente vê que o homem falha. Aqui o homem pecou, foi expulso do Éden. Aqui na consciência o homem não agradou a Deus, a maldade do coração do homem subiu ao ponto de ele ter que destruir a terra com um dilúvio, um dilúvio universal. E depois vem o governo humano, quando o homem, mais uma vez, se afasta de Deus, vai contra o plano de Deus que era de se espalhar pela terra. Eles resolvem construir cidades para ficarem próximos, uma torre, o propósito de essa torre fazer com que eles fossem unidos num só propósito. Ali a primeira tentativa do homem de dominar o mundo, Quando o homem constrói ali um império, ele quer fazer uma só língua. Ali há uma só língua, querem fazer uma só religião, uma só moeda, um homem só governando sobre o mundo. O prenúncio do que vai acontecer na grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando aqui, nesse período de juízo. E essa dispensação termina com a confusão das línguas, os homens se espalham, vai cada um para o seu canto, Aí formam-se as nações. E depois, a partir da patriarcal, Deus fala não mais a todos os homens, mas agora com uma família especificamente, a família de Abraão, que Deus chama de Ur dos Caldeus, era um povo que não conhecia o Senhor, e Deus chama Abraão daquele lugar, faz promessas. Essa dispensação também é chamada dispensação da promessa, porque muitas são as promessas que Deus faz a Abraão, e nós, ainda na classe dos jovens, estamos estudando aqui a dispensação patriarcal. A gente tem visto que muitas das promessas feitas aqui nessa dispensação ainda não foram cumpridas, ainda vão se cumprir. Por exemplo, a promessa de que eles ocupassem um território e dominassem sobre esse território. E a gente vê que Israel nunca foi senhor de todo o território previsto por Deus, prometido por Deus a Abraão. A gente vê aqui, nesse final aqui no milênio, que a gente vai ver o território de Israel sendo ocupado totalmente, que vai do Nilo até o rio Eufrates. É uma extensão de terra que até hoje eles nunca ocuparam. Somente no milênio, quando Jesus estiver reinando aqui, a capital do reino milenar, do reino de Cristo, vai ser em Jerusalém. É nesse tempo que eles terão as promessas dessa dispensação cumpridas. Então, ou seja, a gente vai vendo que o homem falha em cada uma delas, Aqui o povo de Israel é formado debaixo de 430 anos de escravidão, e eles saem do Egito, O juízo dessa dispensação é a escravidão no Egito. Então agora a gente está estudando a dispensação da lei, ou da promessa, Deus agora vai tratar com o povo. Eu sempre penso, mas por que Deus tem que escolher um povo? Por que Ele não continua mais tratando com todos os homens? Porque há uma promessa lá no Gênesis, em Gênesis 3:15, que haveria um descendente nascido da mulher, e ele esmagaria a cabeça da serpente. Então há uma promessa feita lá no Éden, e ela precisa se cumprir. Então Deus vai escolher uma família, fazer dessa família uma nação, porque é dessa nação que vai nascer o Messias. A gente não precisa falar muito, a gente sabe claramente que Jesus é da tribo de Judá. Vem da família de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve seus 12 filhos, inclusive Judá, e Jesus é da tribo de Judá. Jesus é o cumprimento da profecia. E é interessante, irmãos, a gente tem visto a dispensação da lei, como Deus escolhe um povo. E em toda a história, isso já há milênios, talvez há
3, 4 mil anos, né? Aproximadamente. O povo judeu, ele é o povo mais perseguido, que o que mais sofre, é o povo que mais sofre na mão dos outros povos. A gente vê que não é brincadeira ser o povo de Deus, né? Servir a um Deus justo e santo não é brinquedo, né? Não é uma coisa que se deve levar de qualquer maneira. A gente tem aprendido aqui como Deus traz para o seu povo leis, preceitos, para que eles fossem uma nação exemplar. E a gente vê que Israel, da mesma forma que nas outras dispensações, Israel também falha. Durante esse período aqui, que a gente falou que era mais ou menos 1800 anos, aproximadamente, Israel falhou inúmeras vezes, quebrou as leis de Deus, né? Deixou de cumprir o propósito de Deus para essa dispensação. E a gente vai acompanhar até o final agora, que vai culminar aqui no juízo, que é a morte de Jesus. Eles matam o próprio Messias, aquele que foi prometido lá no Gênesis, em Gênesis 3:15. O descendente da mulher vem e eles matam. Como diz João, veio para o que era seu e os seus não receberam. Que coisa, né? Pensar como foi a ação do povo judeu nessa questão. Como eles não tiveram seus olhos apercebidos, seus ouvidos apercebidos. O Messias que havia sido prometido estava ali diante deles e eles não reconheceram. Mas a gente está estudando que quando Deus escolhe esse povo, Ele vai dar a esse povo várias condições desse povo ser fiel, de andar na presença dEle. E a gente já está fazendo uma análise desse período aqui, de uma certa forma, comparando com o próximo período, que é o que a gente está vivendo, mostrando como há paralelos, né, e similaridades entre esses dois povos. Quais são? Israel e a igreja. Porque a igreja nasce dentro do conceito de Israel. Mas a gente já tem notado, e a gente vai observar daqui para frente ainda mais, que são dois povos, um com promessas terrenas, com uma terra física geograficamente delineada, como nós já falamos aqui, e o outro povo, a igreja, que somos nós, um povo espiritual, que não tem promessas para a vida aqui. A promessa para a igreja é para a eternidade, para o céu. Naquele dia que o Senhor Jesus aqui no milênio estiver governando, a igreja estará governando com Ele. Então, a gente já tem observado nas lições, nas duas últimas ocasiões, que Deus vai chamando o povo, né? Chama o povo, tira o povo da terra do Egito e propõe ao povo ser o seu próprio rei, o seu próprio Deus. Essa é a proposta de Deus para Israel. O desejo de Israel não é que houvesse uma monarquia, como era comum nas outras nações, mas o desejo era a teocracia. O propósito de Deus para Israel é que ele fosse o rei. Através dos profetas, né, e através dos sacerdotes, a vontade de Deus chegasse ao povo. Esse era o propósito de Deus. Então, o rei seria o próprio Deus. Se eles fossem fiéis, obedientes, eles teriam um privilégio como que nenhuma outra nação teria, de ter o próprio Deus governando sobre eles. E a proposta de Deus é que, se eles fossem fiéis, os outros povos iriam observar aquilo e vai falar: que nação é essa? Que tem leis tão justas, que tem um Deus tão chegado. Eles iriam ver na nação de Israel o próprio Deus. Deus seria reconhecido através da obediência desse povo. Mas, infelizmente, a gente tem visto que isso não foi uma realidade, isso não aconteceu. O povo foi sendo infiel também. Quando o povo sai do Egito, a gente falou sobre isso aqui na semana passada, eu não vou repetir, mas Deus dá para ele 6 coisas importantes, né? Eu vou apenas citar. Deus dá para eles o sustento, ou seja, provê para eles a água e a carne, o alimento. E depois, Deus dá também o pão, o maná. Tudo isso símbolos, né, de Jesus Cristo. A gente viu isso aqui, como a água e como o pão. Deus traz esse povo agora para um relacionamento pessoal com eles, né? Vocês vão andar comigo, vocês me serão uma nação de propriedade particular. Deus pede que esse povo fosse um povo santo, separado das outras nações, né? Que não se contaminasse com os outros povos, porque eles serviam a outros deuses que na verdade não são deuses, né? São demônios. E Deus não queria que o seu povo tivesse contato com esses demônios, né? E a gente viu também aquela batalha
logo assim que o povo sai, Amaleque se levanta contra o povo, uma representação que a nossa santificação, ela vai ser conquistada com luta diária, uma luta diária. E lá diz que enquanto nunca vai deixar de haver luta contra Amaleque, ou seja, nós nunca vamos ter sossego, a nossa carne vai sempre nos perseguir, né? Nós estaremos sempre em luta para que sejamos santos diante do Senhor. A gente viu também que Deus chama o seu povo para servir. A gente viu no episódio quando Moisés estava sobrecarregado, Jetro sugere que ele divida a responsabilidade. É uma lição também que nós não temos condições de fazer tudo sozinho. E Deus quer que cada um faça aquilo que Deus preparou para ele, né? E também Deus pede que o povo se consagre, porque Deus iria trazer para eles a revelação da vontade dele expressa na lei, né? Foi dada debaixo de grande sinal, né? Moisés fica no monte ali com Deus durante muitos dias e a lei é trazida ao povo, aqueles propósitos de Deus, o propósito de Deus para o povo é apresentado. E nenhuma das outras dispensações houve uma lei escrita ou um mandamento escrito dado ao homem, era apenas a palavra de Deus falada. Agora o povo tinha a vontade de Deus escrita, né? Escrita em tábuas, depois escrita ali naqueles rolos da lei. Agora o povo tinha na sua mão a revelação de Deus, né? A gente viu também que o povo recebe a direção de Deus. A gente viu que eles vão ter agora na jornada a coluna de nuvem guiando de dia e a coluna de fogo alumiando a sua noite, dando a eles direção e também proteção, né? A proteção. Eles têm a coluna de nuvem e a coluna de fogo 24 horas por dia junto com eles. Isso mostra que depois que nós entramos numa vida com o Senhor, nós teremos sempre dele a direção e a proteção para a nossa caminhada aqui. E nós falamos, até não deveria ter entrado tão nessa última parte, a última coisa, que não é a última, mas dessas 6 que a gente propôs aqui, coisas que Deus dá antes de promulgar a lei, ele fala ao homem, ao seu povo, começa a expressar a sua vontade. Ele propõe ao povo agora que eles comemorem festas. São 7 festas que o povo agora é orientado. Depois, quando a lei é dada, essas festas são, digamos assim, mais especificamente delineadas, o que eles devem fazer. Eu fiz aquele gráfico que está projetado aqui. Você pode ali se aproximar aqui. Acho que pode deixar normal mesmo. Aí, tá bom. Então são 7 festas, irmãos. É a festa... começa com a Páscoa, né? A Páscoa, nós já falamos um pouco. Depois vem a festa dos pães asmos, das primícias, a festa de Pentecostes. Depois há um intervalo de 4 meses entre o Pentecostes e as 2 últimas festas, né? Que na verdade, as 3. Pode puxar para o lado, Alice. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Deus propõe ao homem, ao povo, que celebre essas festas. Eu achei interessante, porque Deus não dá essas festas enquanto o povo está no Egito, né? Por que Deus não dá essas festas enquanto eles estão ali? Porque eles eram escravos. Eles não estavam sob o domínio e o governo de Deus. É uma representação. O homem sem Deus não tem o que comemorar, né? Não tem alegria. A alegria que o homem procura, longe de Deus, ela é vazia. Agora, quando o homem encontra-se com Deus e passa a ter um relacionamento com Ele, ele tem muito o que comemorar. Ele tem muito o que celebrar, né? Uma celebração diferente daquela que o mundo acha que muitas vezes de pular, de gritar, aquela alegria, muitas vezes até só aparente, né? Mas nós temos muito que celebrar no nosso coração, porque nós já estamos em paz com Deus. Em quantos momentos nós estamos em paz com Deus, celebrando no coração diante de lutas, diante de dificuldades. Pode parecer, ao homem natural parece um paradoxo, né? Mas nós celebramos ao Senhor porque há no nosso coração paz com Deus. Nós estamos em paz com Ele. E Deus então institui essas festas, né? E aqui a gente tem uma lição. O homem só pode adorar a Deus depois que ele é redimido, depois que ele sai do Egito. Então não há condição de um homem que não conhece a Deus adorá-lo, né? Porque como é que ele vai adorar quem ele não conhece?
Nós só adoramos ao Senhor porque Ele nos resgatou. Nós agora estamos num relacionamento com Ele. Um homem que está no pecado, está no mundo, ele é escravo do pecado. E um escravo não tem o que comemorar. Ele é escravo. Agora, livres, a gente tem muito o que comemorar. A plena libertação que Deus nos traz. E só o crente tem alegria verdadeira, porque ele foi livre do domínio do pecado. A gente ainda não foi livre da presença do pecado. Nós somos livres da condenação, do domínio, mas ainda estamos na presença do pecado e sujeitos ao pecado. Mas a gente sabe que em breve também sairemos da presença dele. É uma outra lição que a gente aprende. Agora, interessante também que quando Deus institui essas festas, o propósito de Deus é compartilhar com o povo o seu prazer e a sua alegria. Tanto que a gente vai ler aqui, que essas festas são chamadas as festas de Jeová. Não é a festa de Israel, não é a festa de Moisés, não é a festa da lei. São as festas do Senhor, ou as festas de Jeová. Deus propõe ao homem porque Ele quer compartilhar da sua alegria. A gente talvez pode formular na nossa mente uma imagem de Deus, ou alguém carrancudo, alguém sério, que está ali pronto a nos punir se errarmos. Mas a Bíblia mostra a face real de Deus, que muitas vezes não é aquela que a gente faz. Deus é um Deus que tem prazer, tem alegria, e Ele quer compartilhar conosco a sua alegria. Ele é santo, Ele é justo, Ele é sério também. Mas quando Ele institui essas festas, Ele quer que o homem compartilhe da sua alegria, do seu prazer. Então Ele vai convidar o povo de Israel a celebrar essas festas, para quê? Para que eles sejam felizes, que eles reconheçam a grandeza da libertação que eles tiveram e como é bom andar na presença dEle. Então, um crente triste parece, talvez ele esteja com alguma necessidade, talvez um pecado não confessado, ou quem sabe a sua consagração, a sua vida diária não está em íntima comunhão com o Senhor. Maria? A gente passa por lutas, mas tristezas no coração, aquela tristeza profunda, a gente passa por momentos de tristeza, mas o crente tem alegria sempre, mesmo que ele não esteja sorrindo, mas ele está feliz, está contente. É diferente daquilo que o mundo ensina, E agora vamos abrir Êxodo 23. Eu queria ler com os irmãos esse texto, não é um texto muito grande, mas é importante a gente ler para a gente entender a proposta de Deus para o homem. Deus tirou, para o homem não, para o povo de Israel, Deus tirou esse povo do Egito, vai colocá-los numa terra, e esse povo é propriedade dele, E Deus quer que esse povo ande na presença dele e compareça na sua presença, para quê? Para adorá-lo, para servi-lo, para levar as ofertas de sacrifício diante do Senhor, para que o prazer do Senhor seja compartilhado com ele. Vamos ler então, Êxodo 23, a gente vai ler do versículo 10 até o versículo 19. 23, 10 até o 19. E é interessante também que esse texto aqui depois ele vai ser determinante para a gente entender algumas profecias, por exemplo, a profecia de Daniel 9, que é uma profecia que tem a ver com a desobediência do povo em relação a essas festas. Vamos lá. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Olha a santidade que Deus está pedindo do seu povo. Nem na mente passa, muito menos falar o nome dos outros deuses. Agora, olha as festas que Deus institui para o povo a partir desse versículo 14. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito.
ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Vamos dar um pulinho para Levíticos 25. Desculpe, irmãos, Levíticos 23. Eu não vou ler todo o texto, até porque o texto é longo. Depois, se os irmãos quiserem ler, é interessante. Eu vou ler alguns textos aqui para a gente ver aqui essas festas. Olha só, Levítico 23 e o versículo 4, ou versículo 3. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. E agora o versículo 5. São estas as festas fixas de Jeová ou do Senhor, as santas convocações que proclamareis no tempo determinado. Aí ele vai mostrar agora, aqui, está nessa sequência que está aqui no gráfico em cima aqui, tá? Os irmãos podem ir acompanhando também, de repente, primeira festa, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, o que quer dizer? Sexta-feira, primeiro mês, o mês de Abibe, no dia 14, uma sexta-feira, era a Páscoa do Senhor. Então, era comemorada na sexta-feira. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Então, os pães asmos começavam a contar a partir do dia seguinte à Páscoa, o sábado, e era comemorado por 7 dias. Agora no versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, trareis o molho das primícias, né? E ele vai dizer assim, olha, no dia imediato ao sábado. Então aqui, irmãos, num fim de semana, vamos dizer assim, eram celebradas já 3 festas. Na sexta, a Páscoa, a partir do sábado até o outro sábado, era comemorada a festa dos pães asmos, e logo depois, no dia imediato ao sábado, ou seja, o primeiro dia da semana, que é o domingo, era comemorada a festa das primícias. Então a gente já vê aqui a Páscoa, depois a festa dos pães asmos, a festa das primícias, né? São essas 3 festas. Vamos continuar lendo aqui, depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Agora no versículo 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Vamos só lembrar aqui, a festa dos pães asmos é uma festa de pães sem fermento. Tem significado aqui. Então, a partir daquele dia da festa das primícias, iriam ser contados 7 semanas inteiras, ou seja, 49 dias. Caía de novo num sábado. Aí, olha só, até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha. Levedados se comerão. Aqui já muda, já há um pão com fermento. Na festa dos pães asmos, os pães não têm fermento. Aqui já tem fermento. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, e assim a festa era chamada festa das semanas. Depois, por ela ser 50 dias após a Páscoa, né, ela foi denominada como Pentecostes. A Bíblia mesmo chama, o dia de Pentecostes. Era o dia que era oferecido agora 2 pães, junto com o sacrifício de um carneiro, de um cordeiro. Depois, irmãos, versículo 23, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel,
dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Então se passaram já 4 meses. É esse intervalo aqui que a gente está vendo. 4 meses, da festa do Pentecostes até a festa das trombetas. São 4 meses sem festa alguma. E é interessante que só nessas primeiras festas aqui, a Páscoa, a festa dos pães asmos e das primícias, era a primeira vez que o povo de Israel subia a Jerusalém para adorar. E eles celebravam essas 3 festas, logo já num fim de semana. Depois de 50 dias, eles voltavam de novo e celebravam a festa de Pentecostes. Era a segunda vez. Lembra que nós lemos aqui? 3 vezes por ano vocês vão subir para adorar. E depois de 4 meses, eles retornavam mais uma vez, a terceira vez, e eram celebradas as últimas 3 festas. Né? E a gente vai ler aqui, olha. No mês sétimo, versículo 24. Ao primeiro do mês tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Isso aqui era a festa das trombetas. E depois diz assim, olha, mas aos 10 deste mês, então eles voltaram no mês sétimo, no primeiro do mês, então eles ficavam em Jerusalém. No dia 10 desse mês, era chamado dia da expiação. Eles tinham uma santa convocação, e afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. E agora o versículo 33. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, então, no sétimo dia era a festa das trombetas, no 10º dia, o dia da expiação, e agora aqui aos 15, então eles passavam mais ou menos uns 15 dias lá em Jerusalém. Né? Aos 15 deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Então eles faziam cabanas, e eles ficavam em cabanas durante 7 dias acampados nos arredores de Jerusalém, celebrando a festa dos tabernáculos. E assim, ao final dessa festa dos tabernáculos, o ano religioso, digamos assim, do povo de Israel era encerrado. E eles começavam um novo ano. Ficou claro, irmãos? É muito detalhe. Talvez, né, na hora que a gente vai lendo assim, a gente fica um pouco confuso. Mas vamos lembrar aqui, ó. Vamos ver de novo lá. Começa com a Páscoa, na sexta-feira. Sábado, a festa dos pães asmos, que dura 7 dias. No dia seguinte ao sábado, é a festa das primícias. Depois conta-se 7 semanas. No dia imediato ao sábado é o Pentecostes. Depois passa-se 4 meses. Né? Até aqui eles subiram uma vez, aqui a segunda, um período. E a última vez que eles sobem, e eles comemoram a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Irmãos, isso aqui é interessante, porque os irmãos já devem ter visto pelo gráfico ali, que isso aqui tem a ver com a nossa experiência também como igreja, porque nós dissemos que nós não somos obrigados, nós não temos que celebrar as festas de Israel, mas a igreja nasceu dentro do contexto dessas festas. E essas festas têm um significado profético também, conforme a gente tem visto aqui nas dispensações. Alguém vai dizer assim, mas está faltando falar do sábado, né? Depois a gente vai falar do sábado. O sábado é um momento de festa também, mas ele não entra na contagem de festas fixas. Aqui são chamadas festas fixas de Jeová. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Agora, eu quero traçar aqui nesse tempo os paralelos entre essas festas, para que a gente entenda por que Deus estabeleceu essas festas, o que essas festas têm a ver conosco. E eu vou deixar em liberdade os irmãos, se quiserem interromper, perguntar, se tiver alguma dúvida, se eu talvez não estiver sendo tão claro, os irmãos podem me interromper e perguntar. A Páscoa, nós já falamos, eu não vou falar muita coisa, até porque a Páscoa é uma das que a gente mais fala. Né? É uma celebração anual, a Páscoa. É a primeira celebração no início do mês de Abib, no mês de Abib, no dia 14. É a celebração por Deus ter livrado o homem, ou Israel, do Egito, das garras de Faraó. Né? E é interessante que essa festa é instituída no meio do juízo que é derramado.
Enquanto o juízo é derramado sobre o Egito, Israel está coberto. A palavra Páscoa, a gente muitas vezes fala que significa passagem, mas tem alguns significados. Um dos significados, eu achei interessante, eu estava vendo, o sentido de ficar por cima. É mais ou menos igual como uma galinha fica em cima dos ovos ali, né? E ela protege os ovos, ou protege os pintinhos. Ela faz ela abre assim e protege, né? A Páscoa tem um sentido de proteção, de estar por cima. Tanto que fala, passarei por cima. O Senhor, enquanto o juízo caía sobre o Egito, o Senhor estava cobrindo o seu povo, protegendo o seu povo. É a celebração da libertação do pecado, enquanto que o mundo que está fora de Cristo é condenado. E quando nós sentamos aqui na ceia do Senhor, nós nos lembramos de que o juízo de Deus não cairá mais sobre nós, porque Ele está por cima de nós. Nós somos cobertos com o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Interessante que, enquanto que ela representa salvação para os hebreus, ela representa destruição e juízo para os egípcios. E o Evangelho é bênção para quem crê, maldição e juízo para quem não crê, né? Isso é uma realidade. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando a oportunidade de bênção e, ao mesmo tempo, pronunciando o juízo. Por isso que não há como pregar o Evangelho sem pronunciar o juízo que virá sobre quem não crê, né? Jesus, o Evangelho mostra que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E essa festa era comida às pressas. Por quê? Era comida no sentido assim, não tem tempo, é agora, vamos ser livres daqui. Hoje nós comemos a Páscoa, né, a ceia do Senhor, não mais com pressa, mas com meditação, né, com contrição, porque com calma e com reflexão, porque nós já fomos livres do pecado, não resta juízo sobre nós. Interessante que essa festa é só de um dia. A gente viu aqui que há festas de 7 dias, né? Mas a Páscoa era comemorada num só dia. Isso indica o quê? Que é algo completo, definido e que não vai se repetir. Ou seja, a nossa salvação, ela ocorreu... Fica aí. A nossa salvação ocorreu de uma vez por todas e não vai se repetir. Jesus já morreu, o seu sangue já foi derramado e o perdão já foi dado. Não há repetição. Não precisa ser feito em vários dias. Então, a salvação que gozamos em Cristo é algo completo, que recebemos. No momento que cremos em Jesus, nós já estamos salvos. Não há um processo de salvação. É um ato imediato. Por isso que a Páscoa era celebrada em apenas um dia, né? E Cristo é a nossa Páscoa, como diz lá em Coríntios, né? Ele morreu por nós. Nós agora não celebramos mais a Páscoa, mas nós celebramos a nossa nova vida em Cristo, porque Ele é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós, né? Agora começa, logo após a Páscoa, já no sábado, começa a comemoração de uma outra festa, que nós já falamos, os pães asmos. E essa já é uma celebração de 7 dias. Durante 7 dias eles comemoram essa festa, e ela começava já no dia 15, a Páscoa era no 14, a festa dos pães asmos no dia 15, né? E ela começava com o descanso do sábado, e no dia seguinte, no domingo, começava a celebração, até na próxima sexta-feira. Eles passavam então 7 dias celebrando a festa dos pães asmos, né? E essa era uma festa de louvor a Deus pelas colheitas e pela consagração da primeira parte das colheitas que eles haviam colhido, né? Não, desculpa. Das primeiras colheitas de cevada. Então, eles estavam ali celebrando ao Senhor, levando diante do Senhor os primeiros molhos, né, de cevada que eles colheram. E eles passavam 7 dias em comemoração, né? E é interessante que, por serem vários, né, dias dessa festa, ela representa algo especial também. É chamada a festa dos pães asmos. Durante esses dias, nem fermento poderia haver nas habitações do povo. Eles não poderiam nem mesmo tocar, quem sabe, no fermento. Pão era comido completamente sem fermento, por isso dá o nome de pão asmo, a festa dos pães asmos. E era por 7 dias. O que isso traz para nós? Qual é o paralelo para nós aqui? Essa festa
lembra-nos a necessidade de uma vida de santificação. Então você vê que é um período de 7 dias. 7 sempre fala da perfeição, daquilo que é completo. Então Deus quer que o seu povo seja completamente santo. E Ele vai mostrar que isso é uma coisa que acontece todo dia. Por isso que essa festa é repetida por vários dias. Por quê? Porque eu preciso ser santo hoje, acordar amanhã, ser santo amanhã, buscar o Senhor para ser santo depois e assim sempre. Oi. Sim. Com certeza. Muito boa lembrança. A Páscoa, nós não temos apenas o sangue passado na porta, mais nada. E comer o cordeiro. Mas já na festa dos pães asmos, eles deveriam fazer alguma coisa. Eles deveriam tirar o fermento, viver uma vida diferente. Durante 7 dias, o fermento passava longe das habitações do povo de Israel. Se fosse encontrado fermento, aquela pessoa seria até morta. Olha só. Agora, talvez eles não sabiam do símbolo que isso tem para nós hoje. Então, nós celebramos a festa dos pães asmos todo dia, porque a nossa santificação ela é diária. E não existe um crente que fala, eu não preciso mais comemorar essa festa, porque agora eu sou santo, eu não peco mais. Não, não existe. Enquanto nós vivermos aqui, nós precisamos viver todo dia em santidade. Como o Dadinho falou, isso depende da nossa participação. Agora, ao mesmo tempo que nós dizemos que depende da nossa participação, a gente entende que se o Senhor não operar em nós a santificação, também nós não conseguimos. É pela graça também. Ele nos dá condições de vivermos na presença dele todo dia. Por esforço nosso, irmãos, a gente não consegue. Claro que eu preciso deixar que o Espírito Santo tome conta da minha vida, domine o meu coração, que eu leia a palavra de Deus, que eu viva na comunhão. Isso é tirar o fermento. Essa é a nossa parte. Agora, se eu não fizer isso, o Senhor também não fará milagre em nós. A santificação ela é operada através de uma vida em comunhão com o Senhor. É por isso que essa festa é de 7 dias. Tem um sentido para nós. Alguma dúvida? Falsas, Quando Jesus fala para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Exatamente. O fermento tem essa figura, daquilo que é falso, daquilo que é quando você bota o fermento numa massa, ela cresce, mas aquilo ela apenas infla a massa de uma forma, mas quando a gente vê um bolo muito fofinho, é sinal de que houve um fermento que trabalhou bem ali, ele está todo furadinho por dentro, está bonito, mas é falso. Enquanto quando o bolo sola, a gente fala, ficou ruim, mas ali ele está pequenininho, mas está consistente. Essa é a figura. O crente não pode ser um crente de aparência, pode sim aparecer que é muito, mas a essência dele é o que vale. E qual é a essência que vale? Uma essência santa, sem pecado, ou apartando-se do pecado. Esse é o simbolismo dos pães asmos. Agora, há uma outra festa que ocorre agora no dia 16. 14 a Páscoa, 15 os pães asmos. No dia 16 começa também uma celebração de um dia apenas também. E nota, irmãos, que enquanto está se celebrando a festa das primícias, continua a celebração da festa dos pães asmos. Então elas meio que sobrepõem uma outra ali. No dia 16, que é o primeiro dia da semana, o dia imediato ao sábado, é comemorada a festa das primícias. Nós lemos aqui em Levítico 23 e 9, a festa das primícias, quando eles trazem aquele molho de cevada e oferecem ao Senhor. Qual é o paralelo dessa festa para nós hoje? Está ali, eu não citei o que está ali, mas a Páscoa, a morte de Cristo, pães asmos, a comunhão dos santos, através da santificação, e a festa das primícias é uma referência à ressurreição de Jesus. Veja que Jesus ressuscitou no dia da festa das primícias, no domingo de manhã. Quando o povo começava a celebrar a festa das primícias, Jesus, que é a primícia dos que dormem, ele levanta-se do túmulo e ele agora
é ressurreto no corpo glorificado. E eu me lembro daquilo que João fala, que se o grão de... O próprio Jesus, né, falando lá em João, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Então, quando é que aparece o fruto? Quando aquela planta nasce. E Jesus agora, no dia da festa das primícias, ele rompe com a morte. Ele sai do túmulo, ele é chamado a primícia dos que dormem. Interessante, irmãos, essa era uma festa até de apenas um dia. Apenas um dia, porque a ressurreição de Jesus fez com que a nossa justificação fosse completada. Ele é a primícia dos que dormem. Ele venceu a morte de uma vez por todas. Né? E nós podemos agora nos regozijar diante do Senhor, porque não mais há condenação para quem está em Cristo. E é interessante porque essa é a festa chamada das primícias, quando o povo levava naquele primeiro dia ofertas ao Senhor. Isso tem a ver conosco também. Quando a gente vê a igreja no seu início, qual era o dia que os irmãos deveriam levar as suas ofertas? Primeiro dia da semana. Né? Paulo, lá quando fala lá em Coríntios, ele fala que os irmãos ponham de parte e no primeiro dia da semana tragam as suas ofertas. Isso é um princípio, né? Um princípio. Por que nós nos reunimos aqui no domingo de manhã, né? Há outros lugares à tarde ou à noite, não importa, né? No primeiro dia, e é nesse momento que nós devemos trazer a nossa primícia, o fruto do nosso trabalho, aquilo que mostra a nossa gratidão ao Senhor, né? Nós celebramos aqui a morte e a ressurreição do Senhor. Então, no domingo, nós comemoramos a festa das primícias, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, se não, ela é uma representação também de um dia, quando o Senhor vai recolher os molhos, né? Nós seremos todos recolhidos no celeiro celestial, quando o Senhor Jesus voltar. Mas há agora uma outra festa, a festa das semanas, ou de Pentecostes. Então, a partir desse dia 16, eram contados 49 dias, né? E no dia seguinte, ao sábado, era agora a festa de Pentecostes. Quando eles agora traziam ofertas, sacrifícios, ofereciam diante do Senhor. E interessante, irmãos, que agora são apresentados 2 pães com fermento. 2 pães levedados. A gente falou que o fermento representa o pecado, né? Representa aquilo que é ruim, aquilo que é falso, aquilo que é mal, né? E os pães levedados, aqui na festa de Pentecostes, no paralelo que a gente vai fazer, eles têm uma representação também. Qual é o paralelo da festa de Pentecostes para nós hoje? É formada nesse dia, né? Exatamente, nós vamos falar sobre isso, muito interessante. Então, o paralelo para nós é a descida do Espírito Santo. O que nos faz diferente de Israel? O Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes e veio habitar no coração dos crentes, tá, irmãos? Entendam, né? Todos entendem bem, dos que creram no Senhor Jesus como Salvador, tanto judeus quanto gentios. Então, o Espírito Santo, ao vir morar em nós, no dia de Pentecostes, é significativo. No dia de uma festa tão importante de Israel, agora, enquanto eles estavam ainda lá celebrando, levando pães com fermento, Deus está fazendo o quê? Pegando um povo que não é povo, fazendo com que ele se torne povo de Deus. Nós, gentios, pães com fermentos, ou seja, pessoas que viviam no pecado, viviam longe de Deus, separado dele, agora é trazido à presença dele e pelo Espírito Santo incluído no corpo de Cristo. É por isso que aqui agora se admite o fermento nessa festa, porque é uma representação de judeus e gentios salvos em Jesus, formando a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. A partir desse período aí, transcorre o período da igreja. Aqui ele colocou a época presente, a formação da igreja, a Israel dispersa. É exatamente esse período aqui também, tá? Quando Jesus morre, a gente vai ver aqui que no dia de Pentecostes ele usa até uma figura aqui de uma
uma igreja como assim chamada, né? Aqui as línguas como que de fogo, no dia de Pentecostes descendo, batizando aquele corpo que é formado, né? No dia de Pentecostes. Aqui tem uma coisa interessante, eu não frisei, mas se os irmãos observarem, tem uma linha aqui, ó. O povo sai do Israel, o povo de Israel sai do Egito, vai passando aqui por esse período todo aqui. Essa linha representa o povo de Israel. No dia de Pentecostes, esse povo é colocado num desvio. E ele só vai retornar aqui, na grande tribulação. E nesse período, Deus está tratando com a igreja. Por isso que há um intervalo entre as festas, porque nesse período de tempo, né, é uma representação profética que Deus está tratando com a igreja. Aqui não se fala da igreja. Hoje nós olhamos para trás e vemos a igreja nesse intervalo de 4 meses, né? A gente vê que agora, nesse momento aqui, Deus está tratando, aqui é um intervalo de 4 meses, né? Nesse período aqui, Deus está tratando com os pães com fermento. Aqueles judeus e gentios que creram no Senhor Jesus e agora fazem parte do corpo de Cristo. Mais uma vez, notemos a diferença, Israel e igreja. Completamente diferentes. Natureza, propósito, promessas, né? Completamente diferente. Nesse período aqui, Deus está tratando com a igreja. Nós vamos falar mais à frente sobre esse período aqui, né? E é interessante que vai haver um momento que esse período termina, né? Esse momento termina. E aí vem o novo, uma nova festa. O momento em que o povo é chamado. Então, quando são usadas as trombetas em Israel, é sinal de fazer com que o povo se reúna. E é exatamente isso que acontece. Mas antes aqui é interessante lembrar que Israel vai voltar ao cenário mundial. A gente já vê Israel aí no cenário mundial, a importância de Israel. Todo dia a gente vê noticiário aí e a gente tem visto nos últimos anos aí um movimento muito grande das nações, inclusive dos Estados Unidos, do Brasil, em torno de Israel, voltando para Israel. Israel voltou ao cenário, agora tem aliados fortes. Isso são sinais de que Israel está voltando ao cenário profético. Né? Nesse período aqui, a gente vai ver que Israel fica fora, mas ele vai voltar. Deus não esqueceu o seu povo. No momento ele trata com a igreja, mas Israel volta ao cenário. Né? E é interessante que quando a gente vai ler mais para frente as profecias, a gente não pode confundir, as profecias foram escritas para Israel. Então o cumprimento das profecias tem a ver com Israel. Tanto que quando a gente lê profecia, a gente não vê a igreja ali. A gente pode ver alguma figura e etc., mas a gente não vê a igreja, porque a igreja ainda é algo que vai ser trazido à luz no Novo Testamento. Por isso que quando a gente lê profecia, a gente não enxerga o arrebatamento da igreja. A gente só vê a vinda de Cristo para o reino, aqui no final. Nas profecias, em lugar nenhum, a gente vai encontrar esse momento aqui, ó, quando o Senhor Jesus descer dos ares e vir e arrebatar a sua igreja para subir ao céu. Esse momento só vem à luz, mais especificamente com Paulo. Nós vamos ver isso mais para frente, mas só lembrando. Então, olha a diferença. As profecias têm a ver com Israel, não tem nada a ver com a igreja. A gente vai vendo profecias se cumprir, é porque o momento que nós estamos vivendo é um momento já de proximidade da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Então, as profecias já estão como que se removendo para se mexer, para se cumprir. Né? Mas ainda não se cumpriram, vão se cumprir aqui. As profecias que faltam se cumprir, vão se cumprir aqui e no milênio. Nós já estamos vendo a iminência desse cumprimento. Né? Então, há esse período aí de intervalo de 4 meses. Agora, há a festa das trombetas. Já estou encerrando. A festa das trombetas ou da jubilação, quando o povo é convocado a voltar pela terceira, e é bom lembrar que é a terceira e última vez que o povo de Israel sobe a Jerusalém para as festas que ele tem. Agora ele tem 3 festas para comemorar. É interessante aqui que o paralelo dessa festa é o retorno do Senhor Jesus. Né? Aqui a gente pode incluir, mas na profecia é a volta de Jesus para o reino. Mas a gente sabe que é o retorno de Jesus para a sua igreja, a tribulação e depois o reino.
Quando Israel agora volta ao cenário, as trombetas falam de chamar o povo, né? As trombetas eram tocadas e o povo chegava diante de Deus. Isso está aqui em Levítico 23 e 23. A gente leu aqui, o sonido da trombeta e a santa convocação. A gente tem visto o povo já voltando para a terra. Parece que eles já estão ouvindo as trombetas tocarem, né? Eles já voltaram para a terra. Ainda estão voltando. Há muitos judeus espalhados pelo mundo. Quando o Senhor Jesus tirar a sua igreja daqui, a Bíblia diz que os anjos vão passar por os 4 cantos da terra e vão recolher, o povo vai voltar todo ele para a terra. Israel volta ao cenário profético. Né? E essa festa aqui é uma celebração, como está escrito lá, puxa um pouquinho a Alice aqui. No céu, é o que nós estamos vendo aqui. Quando a igreja sair daqui, no céu vai se comemorar o sacerdócio de Cristo, né? O juízo do tribunal de Cristo, o juízo das obras dos crentes e depois as bodas do Cordeiro. Na terra, o despertamento de Israel, o despertamento e o arrependimento de Israel, é esse período aqui. Quando Deus vai tratar com Israel, é chamado o tempo de angústia de Jacó. Então, o paralelo da festa das trombetas é esse paralelo aqui que nós já falamos. Depois tem o dia da expiação. O paralelo está aqui dentro também. Enquanto no céu a igreja passa pelo tribunal de Cristo, depois ela vai para as bodas do Cordeiro. É o dia da expiação. Lá em cima, né, no céu, a igreja está passando no tribunal de Cristo e na terra, a purificação e a restauração de Israel. É o dia da purificação. Israel está agora sendo tirado todas as impurezas, e ele agora está sendo transformado como um povo que vai agora entrar para um reino. As promessas de Deus para Moisés vão se cumprir agora aqui no milênio. Esse povo está sendo trazido, né, de volta, e as promessas vão se cumprir, né? Pode falar. Eu vou falar sobre isso ainda. Vou falar. Eu estou assim, tentando fazer junto aqui, porque tem coisas que não dá para fazer separado, né? E depois eu vou voltar nessas questões aqui, não esqueci não, ainda tenho mais pelo menos mais um estudo aqui para a gente falar sobre essas questões aqui. Mas eu quis trazer essa questão das... Sim. Exato. Eu tinha colocado e não falei. Foi bom você ter lembrado. A festa de Pentecostes, ela ocorre num dia. Ou melhor, o dia de Pentecostes é o dia. Depois eles comemoram por 7 dias, né? Mas o dia de Pentecostes, o Dadinho falou aqui, eu não sei se todos ouviram, mas é importantíssimo o que ele diz. O Espírito Santo desceu uma só vez. Irmãos, não existem 2 batismos com o Espírito Santo, apenas um. E ele já ocorreu no dia de Pentecostes. Então, quando eu creio em Jesus, eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu sou selado com o Espírito Santo. Sim. Um só batismo. É o batismo com o Espírito Santo. É o batismo que nos une ao corpo de Cristo. Então, por exemplo, o Exército Brasileiro, eu ouvi esse exemplo de um irmão, eu achei interessante. O Exército Brasileiro foi fundado, acho que em 1800 e alguma coisa, né? Então, no dia tal... Quando é que foi, Rosalvo? Você lembra ou não? De Caxias. Sim. 1800 e alguma coisa. Exatamente. Então, o que eu quero usar do exemplo do Exército é o seguinte: o Exército foi fundado nesse dia, lá em 1800 e alguma coisa. A partir dali, todo mundo que entra no Exército, o Exército não é fundado de novo, não é? O Rosalvo, obviamente, não estava lá no dia da fundação do Exército. Ele foi fundado naquele dia. Eu servi o Exército também, com meus 18 anos, né? O que acontece? O Exército já existia. Eu me alistei e entrei para o Exército, então eu faço parte do Exército. É exatamente isso. A igreja foi fundada no dia de Pentecostes.
O batismo com o Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes. Ele batizou o corpo de Cristo, tanto dos que estavam ali, quanto dos que iriam crer, e que ainda estão crendo e que ainda vão crer até a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Então não existem dois batismos com o Espírito Santo. O Dadis frisou que não tem base bíblica alguma para pedir desça o Espírito Santo, desça como fogo. A gente vê algumas canções assim, né? O Espírito Santo já desceu. Ele já está entre nós. Quando nós cremos em Jesus, nós não somos batizados, porque Ele já batizou o corpo, nós somos selados, nós entramos para o corpo e recebemos também o Espírito Santo, né? Então, são detalhes. Isso ocorre no dia que você crê, a festa do Pentecostes, né? O dia da expiação também é um dia só, né? Esse dia era comemorado que a nossa expiação foi feita de uma vez por todas, não há repetição, né? Agora a gente não tem mais medo, porque eu já criei no Senhor Jesus. Tal como a Páscoa ocorre num dia, o dia da expiação também. Esse dia da expiação nós falamos dos paralelos. E para terminar essa questão das festas, nosso tempo já está em cima da hora, a festa dos tabernáculos. Essa sétima festa que o povo era convocado, né, a realizar, ela se encerrava no dia... Não, ou melhor, as festas de Jeová se encerravam aos 15 dias do mês sétimo. Né? E essa festa era celebrada por 7 dias. Mais uma vez, 7 fala de perfeição, de completo. Agora é uma comemoração, uma celebração das últimas colheitas, né? Daquilo que o povo fez, da colheita do trigo e da colheita das uvas. Eles celebravam na festa das primícias a colheita da cevada, agora eles estão celebrando as últimas colheitas, né? E eles habitavam em cabanas feitas de ramos de palmeira e de salgueiros, em recordação aos dias que eles passaram no deserto, antes de entrar na terra. Então, ali naquele momento em que o povo está celebrando ali aquela festa, eles estão se lembrando de tudo que viveram e agora eles estão na terra, no lugar que Deus prometeu para eles, né? É interessante aqui que a cega de Israel, ou seja, a colheita, consistia em 2 partes. Isso que está eu não vou ler agora, mas lá em Levítico, lá em Deuteronômio 16 e 3 também fala, e 13, fala a eira e o lagar, né? Ou seja, o grão de trigo e o pisar das uvas no lagar. Era a celebração dessa festa dos tabernáculos, né? A eira é o recolhimento dos grãos de trigo, uma representação de Cristo, né, que morreu, ressuscitou, o grão de trigo caiu na terra, morreu, mas depois deu fruto, e os frutos que são a igreja, frutos da morte do Senhor Jesus, são recolhidos agora ao celeiro celestial. E fala também do lagar, uma representação de Cristo vir pisar as uvas, fala do juízo. Então essa festa celebra a eira, o recolhimento do trigo ao celeiro, e fala do lagar, quando as uvas são pisadas. É uma referência, irmãos, aos juízos aqui da grande tribulação, quando a ira de Deus, o lagar da ira de Deus será pisado e o vinho será extraído, né? Os judeus serão salvos e agora eles entrarão por 7 dias, ou seja, um período completo, 1 milênio, 1000 anos de paz, né, de tranquilidade, lembrando de tudo que viveram, de tudo que passaram e como Deus os livrou. Depois desses eventos, né, se inicia o reino de Cristo. O reino de Cristo. Deu para ter uma noção dessas festas? Ficaram com alguma dúvida? Não, acho que não, né? Hã? Então tá bom. Se tiver alguma dúvida, a gente... Mas isso mas isso faz parte da única vez. Exato. O Pentecostes pega os judeus, depois tem os discípulos de João, os prosélitos, né? E depois Cornélio e os gentios. Mas isso faz parte do mesmo evento. É um evento só que engloba todas as nações da terra. Depois não há repetição daqueles eventos do Pentecostes de falar em novas línguas e assim por diante, né? E a gente vê que isso não repete mais. Então, mesmo que tenha havido essas 3 manifestações após, faz parte de um evento só, a descida do Espírito Santo, né?
E na próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre o sábado e vamos falar sobre a lei e vamos tentar encerrar essa dispensação falando de como Israel, como o povo de Israel se comportou durante esse período. Como foi que eles agiram diante de tantas coisas que eles receberam. Festas, a lei, princípios de Deus, a gente vai ver como eles vão quebrando cada uma dessas. Se a gente vê aqui, irmãos, depois, a gente vai ver isso lá na próxima semana, a gente vai ver que nos dias de Isaías, o profeta Isaías fala assim, eu já não estou tendo mais alegria nas festas de vocês. Lembram que ele fala assim, as festas de vocês não estão me dando prazer. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque eu já estou, sabe, assim, como que na linguagem nossa aqui, já estou meio cheio já não estou aguentando mais ouvir essa música, porque vocês estão fazendo apenas de forma religiosa. Vocês não estão fazendo com interesse de coração. Nos dias de Jesus, fala assim, cumprindo-se o dia das festas dos judeus. Lembra? As festas já não eram mais as festas de Jeová, eram as festas dos judeus. Jesus entra no templo e vê aquele lugar das festas sendo transformado num covil de salteadores. Aí o risco da gente perder o sentido das coisas espirituais, aquilo que o Senhor preparou para nós e deixarmos de viver a vida com o Senhor como Ele quer que nós vivamos, viver em religiosidade. Nós vamos encerrar por aqui, depois nós continuamos, o Senhor possa nos abençoar e a sua palavra possa falar ao nosso coração, como tem falado ao meu coração também.